O Brasil tava achando que ia passar despercebido, ficar ali escondidinho, quietinho, e não ia acontecer nada com ele. Mas não é isso que vai acontecer não. Ameaça ao Brasil e tomar a Groenlândia de um jeito ou de outro. Ontem ele falou um monte de coisa. E bota um monte de coisa, viu? Por mais de 1h e 40 minutos e deixou bem claro que o sonho americano é imparável. Ele fez um balanço das 6 primeiras semanas de governo e foi vaiado pela esquerda e aplaudido pela direita. E já que nós estamos falando de esquerda, que lindo exemplo de democracia. Logo eles, né, não aceitam quando a democracia elege alguém que não é o que eles querem. Você veja aí o deputado de esquerda do Texas, eu não sei como conseguiu ser eleito, né, de esquerda no Texas, ele foi retirado porque ele ficou vaiando o Trump no início do discurso. Beleza, né? Falta de respeito, mas não é motivo para tirar o cara de lá. Só que ele não parou, cara. Depois ele se levantou, começou a gritar, dizendo que o Trump não tinha um mandato. A regra é clara. Quando é a esquerda que ganha, é democracia. Quando é a direita, aí é ditadura. Mas deixando esse showzinho barato de lado e focando no que importa. Nós acabamos com a tirania da chamada política de diversidade, equidade e inclusão de todos no governo federal. Nosso país não será mais woke. Outra coisa que ele também falou, rapaz, Trump tá que tá, hein? É que a Organização Mundial da Saúde é corrupta. Lembrando que o Trump já tirou os Estados Unidos da OMS, logo que ele assumiu a presidência, falando que a OMS fez uma má gestão da Covid, que ela não tem independência política, é bem enviesada, e que os Estados Unidos pagavam muito e recebiam pouco em troca. Aí ele falou, meu querido, boa sorte pra vocês, vai ser meu dinheiro, eu tô caindo fora. Mas ele não só esculachou não, ele deu moral também. Obrigado, Elon Musk. O Elon tá trabalhando muito duro. Ele não precisava disso, é verdade, né? O Elon já tá com a vida feita. E ele foi lá, dar a cara a tapa, tá tomando uma pressão de todos os lados da mídia, de funcionário público, enfim. Por quê? Porque ele tá cortando gastos, né? Ele demitiu milhares de funcionários públicos, cortou bilhões de dólares em programas do governo, que no mínimo são questionáveis. O Trump até trouxe um exemplo aqui de que o Elon Musk cortou, né? Os Estados Unidos estava pagando 8 milhões de dólares para promover LGBTQI+, em um país da África chamado Lesoto, do qual ninguém nunca ouviu falar. O Elon tá tipo a Tramontina, né? Corte rápido. Aí, galera fica louca da vida. E aqui chega a hora de falar do Brasil. O Trump falou com essas palavras: nós fomos roubados por décadas, por todos os países da face da Terra, e não vamos deixar isso acontecer mais. A União Europeia, a China, Brasil, Índia, México, Canadá nos cobram tarifas muito mais altas do que cobramos deles, o que é extremamente injusto. Como eu já falei contigo em outros vídeos, o Trump está fazendo uma rodada atrás da outra de tarifas, de taxações. O mais recente tá assim, a China lá atrás ele botou 10% em cima das coisas dos caras, botou mais 10 agora, tá? Então você vai juntar esses dois. O Canadá e o México, lá atrás, ele tinha colocado 25% para cada. Aí eles foram lá, pô, pelo amor de Deus, Trump, não faz isso não, a gente vai fazer o que você quer. O Trump segurou, só que agora perdeu a paciência de novo. Não, agora eu vou botar 25% nesses caras. Toda ação tem uma reação. Canadá, China e México anunciam novas taxas a produtos dos Estados Unidos em resposta justamente a esse tarifaço. O Trump chegou na mesa com os canadenses, olhou com aquela cara que ele faz, 25%. E você sabe como que o Trudeau reagiu? Ele olhou intensamente dentro dos olhos de Donald Trump e falou assim: não me olha desse jeito, Trump, que eu gosto. Mas o Xi Jinping não tem nada a ver com esse clima de romance e também resolveu taxar os americanos. Frango, trigo, milho e algodão, 15%. Soja, carne de porco, carne de boi, peixes, frutas, verduras, laticínios, todos esses, 10%. E anunciou ainda a restrição de exportações da China para 25 empresas americanas. Pegou no calo dos caras, hein? E aí, por último, o México.
Eles ainda não falaram quanto vai ser, nem quais os produtos, mas falaram que estão organizando, acho que eles estavam curtindo aqui o carnaval, tusque. Beleza, agora que você entendeu como é que tá hoje todo esse contexto da guerra comercial, como é que fica o nosso país nessa história? Vamos pensar aqui na nossa soja e na nossa carne de boi, de frango. Será que eles vão ser prejudicados? Cara, veja por outro lado aqui junto comigo. Eles podem se beneficiar, porque tudo isso daqui é exportado para a China, certo? E os produtos americanos, os mesmos, soja, carnes e tal, também são. Só que na hora de chegar no porto da China, os produtos americanos vão receber uma taxa de 10%. E nós não. Aqui é um exemplo de como o Brasil pode sair ganhando nessa guerra comercial. Essa lógica da soja, das carnes, se aplica a todos os outros produtos que o Brasil produz, que os Estados Unidos também produzem e que vendem para a China. É uma baita vantagem competitiva para nós. É claro que nós não estamos sozinhos, afinal de contas, o mundo inteiro também vende para a China, mas contra os americanos a gente acaba dando um passinho na frente deles. Essa é a parte positiva da guerra comercial. Agora vem um lado ruim. Vamos pegar, por exemplo, a madeira brasileira. Os Estados Unidos compram 40% de toda a madeira da nossa casa que é exportada. E o Trump já anunciou que vai ter taxa de 25%. Isso aqui é só um exemplo, porque também temos as tarifas recíprocas. E aqui é muito simples o raciocínio. Então, se os Estados Unidos vende para o Brasil e o Brasil cobra um imposto assim, os Estados Unidos vai cobrar o mesmo. Inclusive, a Casa Branca deixou muito claro o caso do etanol brasileiro. A tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol é de apenas 2,5%. Só que o Brasil cobra uma tarifa de 18% das exportações de etanol dos Estados Unidos. Então, no ano passado, os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões de dólares em etanol do Brasil, enquanto exportaram apenas 52 milhões em etanol para o Brasil. Nessa daqui, quem que saiu ganhando? O Brasil ou os Estados Unidos? O Brasil, é claro, e é isso que o Trump quer reverter. Então, levando em consideração tudo que eu te expliquei, mostrando que tem prós e contras nessa história toda para a economia brasileira, mas e para os seus investimentos? Como é que ficam eles? O que se beneficia, o que não se beneficia de toda essa história? Vamos começar com o dólar. A tendência é positiva, é para ele se valorizar. Por quê? Fluxo de capital para os Estados Unidos. Essas medidas protecionistas atraem dinheiro para ativos considerados seguros. E quais são os ativos mais seguros no mercado financeiro? Dólar e títulos do governo americano. Outro ponto que você tem que colocar aí na conta é essa aversão ao risco global. Se houver essa escalada de tensões comerciais, como a gente está observando semana após semana, os investidores vão buscar refúgio lá no dólar, fortalecendo mais ainda a moeda. E tem um aumento da demanda interna, porque essas tarifas elas reduzem as importações e beneficiam a economia nacional, a economia americana, também tornando o dólar mais forte. Só que tarifas também dão na inflação. E isso faz com que as taxas de juros não caiam mais como o pessoal achava que ia cair. Vão ficar estabilizadas naquele patamar mais tempo e, se descontrolar o negócio, voltar a subir novamente, tá? Então, toda vez que você bota um monte de tarifa nos produtos que chegam no seu país, aumenta o preço deles, né? O custo de importação vai lá nas alturas, tudo fica mais caro. E como fica mais caro, a inflação acaba estourando. O Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, vai ter que fazer o quê? Subir os juros para conter a inflação. E aí, com os juros altos ou subindo mais ainda no pior dos cenários, o que é bom de investimento aqui? Isso tudo que você está vendo na tela são ETFs de renda fixa com risco muito, muito pequeno e que se beneficiam de juros mais elevados. A minha preferência para você é a primeira linha ali. Qualquer um desses 4 que você colocar, você estará em boas mãos para esse ambiente. E o ouro e o Bitcoin? Os juros altos fazem a renda fixa ficar mais atrativa, certo? Bom, aí você tem a redução do apelo do ouro e do Bitcoin. Eles não geram renda passiva, acaba perdendo um pouco a sua atratividade. Esse é o lado negativo. Mas o lado positivo é que se a inflação realmente sair de controle, cara, isso daqui é muito bom para o ouro e para o Bitcoin. Toda vez que isso acontece, esses ativos tendem a valorizar bem legal. Eles são um hedge, uma proteção contra a inflação. E esse cenário de incerteza global, aversão ao risco, se a guerra comercial continuar aumentando,
Os investidores, além de procurar aqueles títulos seguros do governo americano, dólar, eles também sempre buscam ouro e Bitcoin. E para você que não sabe o quanto investir no exterior, veja que o conservador é 80% renda fixa e o moderado 60%. A maioria absoluta das pessoas são conservadoras e moderadas. Então não vai trocar as bolas. As pessoas chegam falando, mãe, vai entrar nos Estados Unidos comprando bolsa no topo histórico. Veja antes aqui de falar besteira, rapaz. Rob, mas eu não tenho tempo para ficar acompanhando essas coisas. Eu quero que você faça isso para mim. Então o recomendado para você é a minha consultoria de investimentos. Primeiro link na descrição ou nos comentários fixados. Você vai abrir essa página, aí você escolhe nesse botão azul ou nesse outro aqui, e aí coloca o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.